Então vamos lá, gente. Eu acho que a primeira parte a gente tem que estabelecer uma diferença entre a jurisdição e a competência. Porque jurisdição e competência são dois assuntos que podem ser muito abstratos para vocês que ainda não estão lidando com o direito na prática e pode parecer muito confuso todos os termos. Às vezes tem vários sinônimos e palavras que parecem sinônimas. Boa noite, Giovana. Mas não são. E às vezes são. E tem muita coisa que só vai fazer sentido quando vocês estiverem estudando direito civil, direito processual civil, penal, processual penal. Então, nesse primeiro momento, tentem compreender com base nos exemplos que eu vou dar e no que tem também nos livros. Boa noite, Dirlene. Mas é realmente complicado, então a gente vai devagar na matéria para não atropelar o conhecimento de vocês. E a gente tem de 2 a 3 aulas para tratar então dessa parte final aqui, que seria a nossa matéria da prova, mas que está suspensa, então a gente vai depois passar uma outra atividade, tá bom? A gente vai continuar nas outras unidades. Bianca estudou penal no semestre passado. Ô, Bianca, mas Bianca, tu não é do segundo período? Eu acho que a primeira turma agora é turma do primeiro período, né? Não? Ou eu que tô perdido? Ó, o Thiago. Égua, já chega falando égua. Alessandra, boa noite. Eu até tô perdido aqui também. Deixa eu olhar minha agenda aqui. A quarentena deixa pessoas loucas, tô dizendo. Hoje é o quê? Quinta. Primeiro período. É, sala 201. Mas como assim? A primeira aula de quinta é do primeiro período. E aí depois, às 9 horas, começa o segundo período. A galera do segundo que tá de intruso aqui, mas não tem problema assistir. Só que pode estar tendo aula de outro professor que vocês vão perder, tá? Pra gente que ainda é noob. Sala 201, olha as pessoas do primeiro período. Essa aula é pra turma 2A e 1B, certo? Certo, Alessandra. Eu só tô preocupado que vocês deveriam estar assistindo a aula com a Bianca, né? Segundo período agora, aí depois vocês vêm pra cá. Mas não tem nenhum problema caso vocês estejam se organizando de outra forma, ou a Bianca vai mandar o vídeo pra vocês depois. Ô, Thiago, tia quieta, cara. Então vamos lá, gente. Vamos tratar um resuminho do resuminho de jurisdição. A Bianca nem começou. Tá bom, Bianca. E aí, se começar lá, vocês voltam. Só vocês voltarem aqui que a gente vai fazer aquele esquema, né? A aula vai ficar disponível. Aí eu vou estar no chat, disponível também até 22h40, que é quando termina o nosso horário. Que eu preciso ter descanso também, né? Porque esse negócio não tá dando certo. Por isso estamos aqui. Beleza, Dirlene, Bianca, Thiago. Beleza, Thiago. Thiago que passa o dia vendo séries e não lê os livros. Tá. Então, a jurisdição. Qual que é a diferença para competência? Alguém consegue definir isso aí no chat? Entre jurisdição e competência? A gente colocou aqui, eu coloquei aqui no slidezinho para a gente poder se guiar, né? Vamos começar pela definição da ADA. Nessa mesma ordem de ideias, é clássica também a conceituação da competência como medida da jurisdição. Cada órgão só exerce esta na medida em que esta é o que? A jurisdição, na medida em que lhe impõe as regras sobre competência.
Ou seja, a competência seria a delimitação da aplicação da jurisdição. A gente lembra, ou deveria lembrar, Maxwell, fica como situação de quem não consegue assistir a videoaulas. Ô Maxwell, as aulas ficam salvas aqui nesse meu canal e também no canal da Faculdade de Direito. Mandei o link lá no grupo do WhatsApp. Outros professores também já mandaram para vocês. Tá bom? Elas ficam disponíveis para assistir em qualquer momento, não precisa estar aqui agora. Eu acho que a competência é o limite da quantidade de jurisdição. Ô Gleice, tu tá copiando isso, né? Mas é isso mesmo. Então, a jurisdição é o quê? É a forma de exercício de um dos poderes do Estado. Se a gente tem três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, a jurisdição é como é que o Estado vai atuar, por meio de quais órgãos vão se dar essa investidura, né, dos órgãos jurisdicionais, né, que são os tribunais, os fóruns, as varas, comarcas, no exercício da jurisdição, que é um desses poderes do Estado. Acertou, Gleice. Tá ótimo. Que aí seria então uma atribuição abstrata, né? A jurisdição é tudo aquilo que cabe ao Estado julgar, ou seja, tudo, já que a gente tem o princípio da inafastabilidade da jurisdição, né? A gente lembra da aula passada também. Enquanto que a competência é a distribuição da jurisdição aos órgãos investidos de jurisdição. Ficou redundante, mas é isso mesmo. Quem são os órgãos que são investidos de jurisdição? São os tribunais, os fóruns, comarcas, as varas, né? Os juízes, os julgadores. Eles são investidos de jurisdição, né? Então, são investidos do poder do Estado para julgar, no exercício do poder judiciário. Deu para entender? Então, por isso que a ADA fala, ó, que a conceituação de competência como medida da jurisdição. É o quanto de jurisdição cada tribunal, cada vara, cada juiz vai poder exercer. É esse quanto, né, essa quantificação em tese, que é o tipo de causas que vão ser julgadas, é que vai mudar de caso para caso, e aí tem várias e várias subclassificações para isso. Eu trouxe aqui um mapinha da competência, da distribuição das competências entre os tribunais regionais e federais. Vão falando no chat se vocês não entenderem, tá? Olha aqui. O TRF1, ele é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A primeira região é toda essa aqui, ó. Que é essa cor estranha que eu não sei definir. Alguém sabe o nome dessa cor? É isso aqui. Então a gente pega norte, uma parte do nordeste, centro-oeste e Minas Gerais e Sudeste. Agora eu fiquei perdido. Eu não consideraria. E aí TRF5, TRF3, TRF2 e o quarto. Então TRF1 tem toda essa competência aqui, né? Então, lama, cor de lama, só se for. Eu usaria uma expressão que meu pai usa, mas é melhor não fazer isso, que vai ficar gravada essa live, né? Então, a competência do TRF1, ela é exercida em todo esse território aqui, nessa parte do território nacional. Fala, não vou falar. TRF4 é o mais famoso. Por que é o mais famoso, Gleidson? Pra mim o famoso é TRF1. Ô Milena, tua mensagem ficou aqui pra eu analisar se deveria mostrar ou não. Vou exibir, tá? Meu pai diria que é essa cor que a Milena falou, serenada. Então é isso. Então, a jurisdição
do Estado vai ser exercida pelo TRF1 em todo esse território, né? Então tá aí a diferença. A jurisdição é o poder de julgar, de exercer o julgamento, de exercer o poder judiciário, um desses poderes do Estado. Paraná? Como assim, Paraná? E alto. Que jogou o caso do Lula. Ah, gente, não fiquem aficionados em determinados casos, mas enfim. Cor de burro fujão. Então é isso, né? Delimitando é o exercício da jurisdição por esse tribunal aqui, no exercício da sua competência. Então, como é que a gente distribui a competência? A competência vai ser distribuída conforme a constituição diferenciada de órgãos judiciários. A gente tem diversos órgãos judiciários em todo o Brasil, né? Tem os tribunais superiores, tem os tribunais federais, tem os tribunais estaduais. E aí cada estado vai ter a definição dos seus tribunais e as suas organizações internas. Aurivan. Professor, de acordo com o mapa, o TRF1 teria mais poder, já que são mais estados a serem exercidos pelo judiciário? Não, não é mais poder, não. Ele tem uma competência sobre um território maior, mas não é mais poder, não. É porque, assim, não sei o que se passava na cabeça de quem organizou dessa forma. Mas o que dá para se presumir? Uma questão é a regionalidade, né? Então garantir, conferir um determinado grau de regionalidade a esse tribunal, né? Porque já está acostumado com demandas dessa região. Além disso, esses estados do norte, principalmente, são menos populosos. Então gera uma demanda menor do que, por exemplo, TRF3 ou TRF2. Imagine a quantidade de processos que tramitam só em São Paulo, com sei lá quantos milhões de habitantes tem só a cidade de São Paulo. 18 milhões? Uns anos atrás que eu vi era 14, não sei hoje em dia. E se a gente pegar o estado do Pará todo, tem 6, 7 milhões. Então a quantidade de casos que vai chegar aos tribunais vão ser bem menores aqui nessa região, né? Não, então é isso, Natália. É para justamente pela demanda menor se pensou em deixar o TRF1 com toda essa região aqui, entendeu? Obviamente que Distrito Federal, Minas Gerais e Bahia já geram uma maior demanda, mas de certa forma talvez equilibre essa essa divisão. Entendi. TRF1 ficou com um espaço geográfico maior. Com densidade. Isso, é isso, Gleidson. Então, a gente tem diversos órgãos judiciários, né? Os tribunais superiores, tribunais STF, STJ, Superior Tribunal Militar, além dos federais, que são esses que a gente acabou de ver, e os estaduais em cada estado, né? Em cada entidade da federação. E aí a gente, então, divide as causas, né? Distribui a competência para o exercício da jurisdição conforme a distribuição desses órgãos. Depois, a gente divide as causas em grupos, ou seja, determinadas varas ou determinados juízes vão atuar somente em demandas cíveis. A gente depois cria varas especializadas em questões criminais. Depois cria um tribunal, uma justiça específica para demandas trabalhistas. Então a gente divide as causas para além do território, né? Na verdade, divide a competência para além do território, divide por questões temáticas, tá? Diniz, seria então, a primeira região do TRF tem a competência de cobrir um X território? É isso mesmo, Diniz.
E o segundo mapa? O segundo mapa era uma tentativa de mudança, né? Mas aí até agora não passou. Gostei do nome da Yasmin aí, é loucaço, né? Será feita então conforme cada uma região, a divisão entre temas, em terceiro lugar, atribuição de órgãos e juízes conforme estes grupos. Então, para além de delimitar, não sei se tá barulho aí, meu vizinho tá fazendo barulho. Para além de delimitar, eu não entendo esse bug que deu. Eu acho que tem como alterar depois lá em configurações do perfil. Então, para além de prever, né, determinadas justiças, né, específicas para julgar determinadas causas, a gente também tem dentro dessas justiças juízes mais específicos, né? Então tem juízes, por exemplo, que vão julgar só casos relativos à infância e juventude, outros vão julgar somente quanto a registros públicos e assim por diante. Em segundo lugar, a distribuição é feita, então, pelo ordenamento jurídico estando presente na Constituição Federal, na Lei Federal, nas Constituições estaduais e nas leis de organização judiciária. Ô, Natália, é só para tentar readequar mesmo a realidade de cada estado, entendeu? Tá, então a Constituição Federal já define a competência dos tribunais regionais federais e dos tribunais superiores. A gente vai ver especificamente isso lá na frente. Na lei federal, então, a gente tem que seria o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal aqui no caso. Seriam a definição dos fóruns e das comarcas, não prevendo especificamente no CPC e no CPP qual fórum que vai julgar determinada causa, mas diz causas, CPC, obviamente, vai julgar causas cíveis. E aí já define que tipo, e também, por exemplo, com relação ao localização de um imóvel que está sendo questionado na justiça. Aí o CPC vai dizer, olha, a comarca responsável, né, a comarca que tem competência para julgar causas envolvendo este imóvel que está localizado em Altamira é a comarca de Altamira. E aí, internamente, o fórum tem uma organização própria. Diz, olha, questões quanto a registros públicos, ou seja, e aí se for uma ação querendo questionar o registro no cartório dessa casa, vai especificamente para um juiz que está previsto conforme a organização daquela comarca. E aí assim é feita a definição da competência. Deu para entender? Nas constituições estaduais. A gente tem nas constituições estaduais a previsão de criação e a criação com elas de tribunais de justiça estaduais. Então, por exemplo, o nosso TJPA, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ele foi criado na nossa Constituição do Estado do Pará. E aí, as leis de organização específicas, ela de cada estado vai definir algumas mudanças, como a criação de varas especializadas, por exemplo, que não precisa estar na Constituição. Se tiver, ok, mas aí também pode ser criada por lei ordinária em cada estado, como a gente tem aqui. E as leis de organização judiciária, que, por exemplo, tem a lei dos juizados especiais cíveis e criminais, existem essas varas especializadas, né? E aí, por exemplo, para o julgamento de causas de menor potencial ofensivo, no caso do criminal, e de até 40 salários mínimos no caso dos cíveis, se a gente estiver falando em juizados especiais. Davi, professor, cada juiz cuida só de uma área específica? Depende muito, Davi. Por exemplo, a gente tem comarcas como o Anapu. Anapu
existe o Fórum de Anapu, que só tem uma vara única. Então, é a única vara daquele município, que só tem um juiz que vai julgar tudo o que vier para ele. Já em Altamira, a gente tem algumas varas, eu não sei quantas são no estadual, porque eu não trabalho direto com o estadual, mas a gente tem algumas varas e cada uma vai ser específica. Por exemplo, 3 varas criminais, 2 cíveis, aí tem uma específica para conflitos agrários e assim vai, entendeu? Então depende da organização. Gleidson, professor, por que geralmente que se noticia algumas decisões relacionadas ao despacho do ministro do STF, Celso de Mello, sempre se fala que é um juiz garantista? Ah, esse é outro papo. O juiz garantista é aquele que visa... Deixa eu ver se eu consigo explicar da melhor forma possível. O juiz garantista é aquele que visa, da melhor forma, aplicar a lei penal, né, de forma justa, não de forma... É diferente, por exemplo, no juiz que é mão de ferro e que aplica a lei para prejudicar o réu, pouco se importando com ele, por exemplo. E aí a gente estaria tratando de juízes opostos. Um juiz garantista é o que zela muito pelos direitos do réu, o que é o ideal, né? Perdi muita coisa? Não, Tisson, a gente está na introduçãozinha. Primeiro slide ainda. Segundo, terceiro. Mas a gente vai começar a partir de agora. Mas se quiser mudar, pegar desde o começo, só voltar um pouquinho aí, tá, Tisson? Então, como que a gente se organiza para o exercício da jurisdição? Como é que a gente divide a competência entre os tribunais do nosso país? Vamos aqui, então. Primeiro ponto. Órgãos jurisdicionais superiores. A gente tem, por exemplo, STJ e o STF. Eles estão previstos na Constituição e a sua competência também está prevista na Constituição, como a gente vai ver mais pra frente, tá? Juiz de letra de lei. Às vezes nem tanto. Se vale também de outras fontes do direito, como princípios, né? Tratados de direitos humanos. Então, a gente tem os órgãos jurisdicionais superiores, dentre outros aqui. Então, dentre os superiores, a gente tem o STJ e o STF. Tem o STM também, enfim. O eleitoral. Órgãos jurisdicionais autônomos. A gente cita aqui um exemplo, Tribunal de Justiça do Estado do Pará e de outros estados. Eles são autônomos porque são criados em cada unidade da federação. E aí a gente também tem os tribunais regionais federais, que cada um conforme a sua competência, que a gente viu lá atrás. A gente também tem os órgãos jurisdicionais superiores e inferiores entre si, que é o quê? Dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a gente tem o TJPA, que é onde ficam os desembargadores, que ficam lá em Belém. E eles vão julgar os recursos que chegam dos processos que foram julgados no primeiro grau. Ou seja, os desembargadores estão aqui, segundo grau, que vão julgar os processos que sobem do primeiro grau. E no primeiro grau está, por exemplo, o Fórum de Altamira, né? A Vara Única de Pacajá, a Vara Única de Anapu, por mais Celso de Mello. Também acho, Gleidson. Embora também eu não acho que o Celso de Mello seja um dos melhores. Prefiro o Fachin. Então, a gente tem os órgãos superiores e inferiores. Superiores entre esses próprios tribunais, né? Então, no TJPA, a gente tem aqui os desembargadores que estão no segundo grau, que vão julgar os processos que sobem do primeiro grau. Então, teve um processo que foi julgado aqui em Altamira. Foi sentenciado, uma das partes recorreu, sobe para o segundo grau. E aí o segundo grau vai analisar esse recurso aqui no desembargo, aqui no Tribunal Superior, tá? Então, por isso que a gente fala aqui, ó, que tem comarcas e varas que são os inferiores e os tribunais que são os superiores. Isso dentro da organização, tanto do TJPA quanto dos tribunais regionais federais.
É a mesma coisa. Aqui em Altamira a gente tem a subseção judiciária de Altamira, na Justiça Federal, que quando é julgado um processo e há um recurso, sobe lá para o TRF1, tá? Órgãos jurisdicionais divididos por territórios diferentes. Então a gente aqui, assim, só para deixar claro, são só divisões que não são taxativas, tá? É só uma forma de organizar a explicação, baseada também no que a Ada Pellegrini trouxe como doutrina. Então a gente tem as comarcas, por exemplo, e subseções judiciárias. A comarca, como eu acabei de falar, tem a comarca de Altamira, que vai julgar os casos relativos a Altamira. E a subseção judiciária, por exemplo, de Altamira, tem uma competência que envolve desde Medicilândia até Anapu. E pelo Rio Xingu, né, de Altamira até Porto de Mós, incluindo Senador Zé Porfírio e Porto de Mós. Boa noite, Rodrigo. Então é isso, tá bom, gente? As comarcas e as subseções judiciárias elas vão estar divididas em territórios diferentes. E aí pode ser tanto municipal, como é o caso das comarcas aqui de Altamira, da comarca de Altamira, ou regional, como a subseção judiciária de Altamira, que pega vários municípios e exerce sua competência por todo esse município. Tem competência em todo esse município, tá? Tá dando para entender, gente? Daqui a pouco vai começar a complicar. Mais de um órgão judiciário na mesma comarca. Como que acontece isso? A gente pode ter, como aqui no caso de Altamira, comarcas e subseções. Tudo que é federal vai para a subseção judiciária, que é da Justiça Federal, e tudo que é estadual vai para a comarca de Altamira, tá? Para o Fórum de Altamira. E aí a gente também tem a figura dos juízes substitutos e auxiliares. A gente tem, por exemplo, os juízes auxiliares nos tribunais superiores e os substitutos quando alguém entra de férias, por exemplo. Gente, parem de treta no chat. Então, quanto ao exercício da jurisdição pelos órgãos jurisdicionais, a Ada Pellegrini fala pra gente lá na página 268. Estou deixando as páginas que é para vocês se guiarem, que eu vou passar o slide depois, né? E aí vocês podem se guiar na parte do slide e relacionar com a página do livro, tá? Quando vamos propor ações, nos perguntamos, então, a quem compete julgar essa causa? Então, por exemplo, se eu vou entrar com uma ação contra a Ítala, que não está prestando atenção na aula, eu vou pedir uma indenização para ela e para Daisy. E aí, em qual justiça que eu vou propor? Tem alguma coisa que levaria a Justiça Federal a julgar essa minha ação? Não, não tem interesse de nenhum órgão federal. Sou eu e a Ítala e a Daisy no polo passivo. Então, tá assim, né? Então, não tem nada que vincule a Justiça Federal para julgar essa ação. Então, a competência a justiça competente é quem? É a estadual. Competência originária. Quando alguns tipos de ação, por exemplo, contra o presidente da República, só podem ser protocoladas num órgão superior. Por exemplo, vai lá para o STF. Vocês estão bem loucos no chat, né, gente? Competência de foro. Se o meu processo contra a Ítala e a Daisy trata de um fato que está acontecendo no município de Altamira, qual vai ser o foro ou a comarca que vai ser competente? Vai ser o de Altamira. Então tá, então já sei que vai ser na Justiça Estadual, que não é caso de provocar o STF, né, porque a competência originária ela não é dos tribunais superiores, ela é dos fóruns inferiores. O foro, quem é que vai julgar?
qual cidade? Então, a comarca de Altamira. Não vai ser subseção porque não é na Justiça Federal, tá? Então, competência de juízo. Dentre as comarcas de Altamira, qual que é a vara competente? Isso eu tenho que saber na hora de fazer minha petição. Então eu vou propor essa minha ação na excelentíssimo, vou colocar lá no cabeçalho, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 10ª Vara Civil de Altamira. Então eu sei que a competência do juízo é da vara civil e aí a competência interna, por exemplo, pode ter só um juiz ou podem ter 2 juízes. Então eu vou só indicar a vara, que é da 9ª vara, da 10ª vara, mas não vou dizer quem é o juiz, né? É isso lá dentro o fórum se organiza. E aí eu ganho essa ação. A Daisy e a Ítala querem recorrer dessa ação. E elas vão pensar, bem, eu quero recorrer, para quem que eu vou recorrer? E aí tem a competência recursal, que vai ser quem? Competente o mesmo órgão ou o órgão superior? Em alguns casos vai ser o mesmo órgão, que é a exceção da exceção. Em geral vai ser um órgão superior. Essa causa que foi julgada aqui no Fórum de Altamira, lá na 9ª Vara, vai subir para o Tribunal Superior, para o Tribunal de Justiça, tá bom? Ítala, qual outro exemplo para ser de competência de foro, professor? Como assim? Não entendi, Ítala. Exemplo para ser de competência de foro é de qual... vai ser a delimitação de qual cidade. Por exemplo, se a comarca de Altamira só corresponde a Altamira e o nosso conflito se deu em Anapu, então eu não vou conseguir provocar o foro de Altamira, porque o conflito se deu, ou o domicílio do réu, por exemplo, é em Anapu. Então vai ser na vara de Anapu, na comarca de Anapu. David ou Davi, mas quem é que decide para onde vai? São as comarcas? A gente vai já ver isso aqui. Voltou, beleza. Professor, como sabemos qual a vara? Tem assuntos que determinada vara atua? É assim? Isso, Bruno. Dentro da comarca de Altamira, tem, por exemplo, a primeira, segunda, terceira vara, que são criminais. A quarta, quinta e a sexta são cíveis. Então, quando eu vou propor uma ação, eu digo, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da comarca de Altamira. Eu não sei qual que vai ser a vara. Se tem 3 cíveis e pode cair para qualquer dos juízes, eu só digo, então, da vara cível de Altamira. E não digo qual vara. Agora, se, por exemplo, dentro da mesma vara tem vários juízes, a gente tem 2 varas, e tem 2 juízes, aí eu indico, por exemplo, a primeira vara é criminal e a segunda vara é cível. Então eu vou dizer, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da segunda vara cível de Altamira. E aí lá dentro o fórum vai sortear para quem que vai cair. Deu para entender, Davi, Bruno? Então é isso, a gente sempre vai se perguntar, vocês quando forem advogados vão ter que saber como é que é a organização de cada fórum para poder fazer o endereçamento correto, tá? Então, quanto a um desses quesitos, sabendo que a gente separa aqui, olha, sobre determinados órgãos judiciários, a gente vai propor para quem essa ação? Eu vou propor a minha ação contra a Ítala direto no STF ou na comarca civil de Altamira? Vai estar aqui. É um processo criminal ou é civil? Onde que eu vou propor essa ação? Aí vão ter matérias específicas que vão definir esses critérios, né, do exercício da competência. E aí dentro lá do fórum, se tiver mais juízes, e aí o próprio fórum vai se organizar e vai sortear entre eles, tá? Então, quando a gente separa entre grupos as causas, né, a gente separa as matérias que estão sendo tratadas nas ações. Tá muito barulho dos meus vizinhos aí, gente? Vocês estão ouvindo umas crianças gritando e morrendo e, enfim, suando.
Eu aqui tô ouvindo, mesmo com música no ouvido. Tá. Então, a separação irá classificar processos por determinados critérios. Só que faltou um S. Que irão delimitar a competência de juízes para julgar causas. Ou seja, a gente classifica os processos conforme temas para delimitar quem é que vai exercer a competência, qual juiz vai ser competente para julgar aquilo. Então não é estranho se vocês verem um dia uma decisão. Me julgo, entendendo que esse processo se trata de um processo civil e eu sou um juiz criminal, me declaro incompetente para conhecer desse processo. Ou seja, ele disse que ele não era competente. Quer dizer que ele é burro? Não. Quer dizer que a competência para julgar aquela ação, o exercício da jurisdição por meio da competência, é de outro juiz. Não, tá de boa, quase nem dá para ouvir. Que bom. Faz parte. Home office é isso, gente. Por isso que não dá pra vocês pedirem diminuição da mensalidade, tá? Na verdade, eu tenho que pedir um aumento já, né? Por horas trabalhadas. E aí eu coloquei um exemplozinho do artigo 29, inciso 10º lá da Constituição. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, parará, parará, parará. E aí o que é importante que é o inciso 10º. O julgamento do prefeito será perante o Tribunal de Justiça. Isso aqui é uma delimitação que a própria Constituição fez, porque a gente precisa também pensar na melhor forma de resguardar o exercício da jurisdição. A gente está assinando. Revoltados. Então, e aqui se refere a processos criminais, tá? Quando forem cíveis, é o juiz normal. Ou seja, se vocês estiverem propondo uma ação civil contra o prefeito, então é na vara daquele município, tá? Sendo o domicílio do prefeito, que vai ser no município que ele exerce o cargo. Então, o julgamento do prefeito vai ser perante o Tribunal de Justiça, ou seja, Tribunal de Justiça do Estado, para processos criminais. E aí aqui tem alguns motivos para isso. Porque, primeiro, pode ser perigoso se for um município muito pequeno, tem só um juiz. Aquele juiz, quem sabe, pode sofrer represália no exercício da jurisdição. Joga para o Tribunal de Justiça. Ou, quem sabe, pensando por um lado super mais negativo, ao meu ver, se o prefeito tiver algum tipo de exercício de influência sobre o juiz a nível daquela comarca, né, daquele fórum, daquela vara, pode ser que o prefeito não seja julgado adequadamente. Então joga para o Tribunal de Justiça, tá? Isso aqui a gente faz sempre, assim, quanto a governador e tudo. Então, assim, também para deixar claro, a gente vai ver só a teoria geral do que é a competência. Agora, aos critérios específicos, vocês vão ver mais lá na frente, quando tratarem direito do trabalho, direito processual civil, processual penal e em constitucional quanto à competência constitucional, tá bom? Então vocês vão ver uma grande diferença entre o tratamento que o Fred Didier dá no livro dele para a questão da competência e para o que a Ada Pellegrini fala. Não que eles vão divergir, não, mas um é muito mais específico do que o outro. A Ada Pellegrini ela trata da teoria geral, então ela não vai esmiuçar outros processos, tá? O que é um horror, Tisson? Fabiana rindo demais. Professor, é pro TJ por ser do Executivo Municipal? Isso, se eu entendi a pergunta, é isso sim. O julgamento do prefeito vai pro TJ. No caso aqui do Estado do Pará, o TJ do Pará. Se alguém quiser processar criminalmente o juvenil, por exemplo, vai propor uma ação lá no TJ do Pará. Lá em Belém, não aqui em Altamira. E aí já, se quiserem propor ações cíveis,
é o primeiro grau normalmente, tá? A própria causa, então, fornecerá os elementos. Essa palavra é importante porque a gente vai falar de elementos da ação. Então, a própria causa fornecerá os elementos que nortearão a definição da competência e definirá a forma de processamento. Ou seja, se for uma... é do STF, tá, Ítala? Então, se for um processo, que era o que eu estava falando, meu processo contra a Ítala de indenização por danos morais, é um processo cível. Então, se é cível, esse processo já está me dando elementos de quem será competente para julgar essa ação. Tá? Dines, professor, nesse caso, sobre o julgamento do prefeito, por acaso ele seja influente no município, o juiz daria como incompetente para o caso? Não por esse motivo, não por ele ser influente no município, mas porque a própria Constituição prevê uma exceção, né? A competência daquele juiz, que é o quê? O julgamento do prefeito para processos criminais vai se dar perante o Tribunal de Justiça, tá? STF igual ao do Lula por ser ladrão. Na verdade, o do Lula foi pelo Tribunal Federal da Quarta Região, né? Então foi uma subseção judiciária que iniciou o processo, Bruno. Sem disputas políticas no chat, por favor, gente. Muito embora eu goste de posicionar, mas não cabe na aula fazer isso. Então é isso. Se for, por exemplo, não sei se eu já dei o exemplo para vocês, eu acho que sim. Meu e do Thanos, que é o meu gato aqui que me agride cotidianamente. Eu vou propor uma medida protetiva. Vou pedir uma medida protetiva contra o Thanos. E aí vai ser uma representação criminal que eu vou fazer. Então vai ser uma vara criminal que vai julgar o meu processo, tá? Tô perdidinho já, professor. Maxwell, o negócio vai piorar. Calma, tá só começando aqui. TJ quando criminal, vai isso, Gleidson, pro prefeito. Tudo bem, tá ok, Bruno. Quando civil é local mesmo. Isso, com relação só ao prefeito, tá, Gleidson? Então, toda a causa, ela vai nos dar alguns elementos essenciais que vão identificar e diferenciar das outras. Ou seja, quanto à matéria que está sendo tratada, quanto aos fatos, né? Se são fatos cíveis, ou seja, a indenização que a Ítala vai me pagar é um fato cível, né? Quantas pessoas? Sou eu e ela, pessoas comuns. Não tem nenhum prefeito, não tem nenhuma autoridade, não tem um presidente, não tem nada. Então, esse é outro elemento que vai me dar a competência. Então, se não tem nenhuma pessoa especial aqui sendo julgada, né, no polo ativo ou no polo passivo, então pode ser que seja na justiça comum, estadual. E quanto ao pedido, também vai diferenciar a justiça, porque o pedido é o quê? Vai se basear nos fatos, obviamente, e aí, às vezes, dos mesmos fatos, por exemplo, num ato de uma pessoa, ela pode ter danificado. Por exemplo, eu danifiquei o computador da faculdade Serra Dourada. O dano a um patrimônio é um crime, assim como é passível de ação para ressarcimento. Então, é o mesmo fato, ou seja, eu ter quebrado o computador me leva a dois direcionamentos possíveis. Um, o Ministério Público pode me processar criminalmente por danos, né? E dois, a faculdade pode me processar para que eu a indenize. Então, o pedido é que vai diferenciar nesse caso, já que os fatos são os mesmos. Um pedido vai ser para que eu seja condenado criminalmente e depois o outro pedido vai ser para que eu seja condenado a pagar indenização. Deu para entender, gente? Eita, ela vai me pagar esse dinheiro, cara, já era. Gleidson, isso é o chamado foro privilegiado? Isso, quando tem, por exemplo, o caso do presidente, né, ser julgado pelo STF.
Ah, por isso, a legislação, então, processual, civil e criminal exigem que estejam identificados na ação, petição que será levada ao juiz, os seguintes elementos. Então, alguns conceitos novos aqui, né? A gente tem a legislação processual, CPC, CPP, CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, né, que se vão ver lá para frente. Civil e criminal. Então, a gente tem esses dois tipos de demanda, que vão ser identificados na petição inicial, na ação. Qual a separação, ô Diniz? Primeiro item. Qual a separação? Não entendi. Aqui, quanto aos elementos? Tá, quanto aos elementos, então. A gente vai ver detalhadamente lá na frente. Mas já adiantando, quantas pessoas? Se não tem, por exemplo, nenhum processo que envolva a União, eu tô propondo uma ação contra o município, porque o município me cobrou um valor exorbitante no IPTU. Essa ação tem envolvimento, por exemplo, de pessoas, vamos dizer, da União? Se tiver envolvimento da União, essa ação ela vai para a Justiça Federal. Não tem interesse da União aqui. Então, não tem por que ir para a Justiça Federal. Ela vai ficar na Justiça Estadual, porque ela é contra o município e a matéria que está sendo versada ali também, não, que é o pedido e os fatos, a matéria que está sendo tratada ali não geraria nenhum outro tipo de delimitação para ir para a Justiça Federal, por exemplo. Agora, quanto ao pedido, se for um processo então cível, que eu estou pedindo indenização ou uma obrigação de fazer, né, o que é uma ação exigindo que o município corrija esse valor que ele está me cobrando, então esse pedido ele vai me jogar para uma vara específica. E essa vara vai ser determinada conforme a organização daquele fórum, aqui da comarca de Altamira, por exemplo. Assim, essa parte é bem abstrata ainda, é o que eu falei. Ela é bem abstrata. Mas, assim, eu vou tentar ao máximo exemplificar para vocês, porque, assim, é realmente bem complicado entender se vocês ainda não estão tratando de processos na prática, né? Então, muita coisa vai fazer sentido quando vocês estiverem estudando especificamente o processo civil e o processo penal. Então, é isso. Se tiver, por exemplo, alguma pessoa que vai me levar a uma justiça específica, como a Justiça Federal, no caso da União, esse processo a competência vai ser delimitada conforme as pessoas que estão envolvidas. Se for um processo criminal, o pedido for criminal, fundamentado em um direito material que é criminal, por exemplo, o Código Penal, ele vai me jogar a competência para um juiz criminal, ou então para um juiz civil, se a causa de pedir, se o pedido, né, o direito material que estiver sendo tratado, ele for civil. E os fatos que envolverem, assim como o pedido também, fazem essa mesma vinculação, tá? Deu para entender, Diniz? E demais. Então é isso. Quando a gente entra com uma ação, a gente entra com um pedido. É uma peça jurídica, né, que a gente chama uma peça, identificada como petição inicial, civil. E se for criminal, é uma denúncia. Então, a petição inicial, esse pedido inicial, é que vai fornecer esses elementos, dizendo as partes, do que se trata, né, os fatos, os fundamentos jurídicos, ou seja, baseado em que legislação, princípios e julgados anteriores eu estou pedindo uma determinada coisa. Então, eu e Thanos, aqui entre as partes. Os fatos, ele me agride. Fundamento jurídico. E aí eu cito a Lei Maria da Penha adequando ao caso humano-felino. Inovação jurídica.
E o pedido que ele se afaste de mim em 10 metros. Ponto. Esse processo aqui, conforme ele ele vai me levar a quem? A uma justiça específica. Vai ser o juiz. Deu para entender, né? Que bom. Vai ser um juiz criminal. Vai ser na justiça estadual. E aí lá dentro, se tiver mais de um juiz, em mais de uma vara, vai depender da organização de cada fórum, tá bom? E aí se tiver mais de um juiz na mesma vara, sorteia-se entre esses juízes, tá bom, gente? Que é o que acontece aqui na subseção judiciária de Altamira, na Justiça Federal. Tem uma vara, é a vara única, só que tem 2 juízes. Então, toda vez que a gente protocola um processo lá, a gente peticiona, ele é sorteado entre os 2 juízes. Isso acontece também, por exemplo, dentro do MPF, tem uma organização própria. Quando chega um cidadão e traz uma demanda, vai ser sorteado entre, por exemplo, se for criminal, aí vai ser sorteado entre 2 procuradores criminais. E assim por diante, tá? Então depende do tipo de caso, seja civil ou penal, do pedido igualmente para cada caso. Isso, vai depender de tudo isso. Analisando a peça toda essa ação em conjunto, eu na hora de protocolar vou dizer, olha, eu acho que essa ação aqui vai ser protocolada no fórum, no fórum estadual ou no fórum federal, né, na subseção ou na comarca. E aí, obviamente, se eu protocolar errado, o juiz vai olhar para aquela petição e dizer, olha, não sei por que isso aqui veio para cá. Vou declinar a competência para outro juiz ou outra justiça. Então, se eu protocolei na Justiça Federal a minha ação contra o Thanos, o juiz vai olhar assim, bem, não tem interesse de nenhuma entidade federal, não é um crime federal, não tem porquê desse processo estar aqui. Declino a competência. Me declaro incompetente. Tá? Quanto aos grupos de causas, né? Então a gente vai começar a especificar essas causas que a gente estava tratando anteriormente. Então, quanto às pessoas? A lei processual e a Constituição definem critérios para a delimitação da competência do órgão ou juiz conforme as pessoas envolvidas no litígio ou lide. Então, o que a gente estava conversando agora, que o Dini estava perguntando. Conforme as pessoas envolvidas, a gente vai delimitar os critérios para o exercício da competência. Quanto à qualidade, por exemplo, o STF julgará o presidente da República quando envolver crimes comuns. Ponto. Essa aqui é a competência do STF quanto ao presidente da República. A União puxa a competência para a Justiça Federal quando estiver envolvida no processo. Então, por exemplo, o que acontece aqui? A gente às vezes entra com ações na Justiça em que a gente... deixa eu pensar num caso aqui. Tá, Belo Monte, a Norte Energia, na construção de Belo Monte, descumpriu uma determinada condicionante do licenciamento ambiental. Que era o quê? Asfaltar toda a cidade. Esse asfaltamento da cidade não foi feito. E o licenciador, que era o IBAMA, também nada fez sobre isso. Aí eu, MPF, vou entrar com uma ação na Justiça Federal contra o IBAMA e contra a Norte Energia. E por que é na Justiça Federal? Porque o IBAMA ele é uma autarquia federal. E sempre que o IBAMA for chamado em juízo, a União também é chamada. Assim como é a Norte Energia. E aí, isso aí tem diversos entendimentos. Tanto quanto essa atuação do IBAMA, quanto a vinculação da Norte Energia, por exemplo, como uma concessionária de energia e, portanto, prestadora de serviços essenciais delimitada pela União. Então, assim, às vezes tem juiz que entende que é federal, tem juiz que não entende. Usando esse exemplo para esse entendimento aqui de que seria federal, então haveria a intervenção do IBAMA, que é um órgão federal, e da Norte Energia, que é uma concessionária de um serviço público federal, no exercício
da concessão pública feita aqui para a exploração de energia. Então, por isso que vai ser proposta essa ação na Justiça Federal e não na Justiça Estadual, porque a gente envolve o IBAMA, uma autarquia pública federal. O Sônia Tamira asfaltada. Olha, tá constando como toda asfaltada, tá? É isso, Daisy. Durma com essa. Essa é uma das... Era uma das obras previstas. Então, por isso que a gente fala aqui que a União puxa a competência para a Justiça Federal. Porque se fosse, por exemplo, uma ação do MPF contra uma terceirizada, uma empresa terceirizada presta serviço para a Norte Energia, talvez não ficasse na Justiça Federal. Porque a gente não está envolvendo nenhuma entidade da União, seria uma empresa privada. Então, essa ação, muito provavelmente, se fosse proposta na Justiça Federal, seria declinada a competência para estadual. E tá toda asfaltada. É isso, gente. Se vocês soubessem de tudo que acontece, do que foi descumprido, é a vida. Mas o processo é público, dá para consultar. Quanto à sua sede. Então a gente pensa nas pessoas, em determinados casos, por exemplo, se for envolver incapaz, a gente vai prever que aquela ação vai ser proposta no domicílio do incapaz, da criança, por exemplo. Ou no domicílio do réu ou do autor, conforme a lei determinar. Tá bom, gente? Nem eu. A minha rua consta como urbanizada, mas tá só a metade. É isso, Bruno. Gente, só vou ao banheiro e 1 minuto volto. Tá preocupada com o que, Caroline? Yasmin, então para ter certeza, no caso da Norte Energia, mandava para estadual? Olha, dando um exemplo prático, tiveram várias ações que foram propostas só contra a Norte Energia que tramitaram durante vários anos na Justiça Federal. Até que mudou o entendimento do juiz e ele declinou tudo para a Justiça Estadual. Ou seja, nesse caso dependeu da interpretação do juiz, ou seja, do julgador, para determinar que ele não era competente para julgar aquela ação. Então, para a gente, a Justiça Federal é competente. Para o juiz, ele já entendeu que não. Entendeu? Então, essa é a parte complexa do direito. Porque as coisas não são taxativas. Então, vai depender de entendimento e de interpretação da lei e do debate para garantir essa fixação. Se isso continuar acontecendo, por exemplo, aí o juiz... O que acontece? O juiz do Estado, ele diz, olha, não sou competente por esse motivo e por aquele. E aí suscita o conflito negativo de competência. Essa é uma coisa que a gente não vai abordar aqui na matéria porque é muito específico. Mas só como exemplo. Então, como é o conflito negativo de competência? O juiz federal entendeu que ele não era competente para julgar a ação. O estadual também entendeu que não era competente para julgar aquela ação. Essa ação, então, vai subir para o tribunal, que vai julgar e bater o martelo. A competência nesses casos que envolver Norte Energia e não tiver nenhum órgão federal é do Tribunal X. E aí vai depender do entendimento do tribunal. Ou seja, a gente ainda não teve
esse segundo passo. A gente não teve nem o juiz do Estado declinando, dizendo que não era ele também o competente, e nem um tribunal pacificando esse entendimento. Então, por enquanto, a gente só tem a decisão federal dizendo que não é federal. Deu para entender, Yasmin? Eu confundi mais ainda. Yasmin, me diga o que tu tá preocupada. Então, a gente viu a nossa divisão quanto ao grupo de causas, quanto às pessoas. Agora a gente vai ver quanto aos fatos e fundamentos jurídicos, né, que é a causa de pedir. Que bom, Yasmin. Os fatos que levaram, então, à provocação dos órgãos jurisdicionais e à causa de pedir determinam a competência, seguindo o quê? A natureza da relação jurídica controvertida. Qual que é a relação jurídica que está em conflito, está sendo questionada naquela ação? Então, sobre quais direitos materiais está sendo tratada a ação? É uma ação civil? É uma ação criminal? Trabalhista? Consumerista? Tributária? E aí, é como a gente falou antes. Se for civil, vai lá para a vara civil. Se for criminal, vai para as varas criminais. Trabalhista, Justiça do Trabalho. Consumerista, pode ter uma vara específica lá daqui da comarca de Altamira, que vai tratar só de ações com relação ao direito do consumidor. E também questões tributárias. Muitas vezes tem varas específicas tributárias. Quando ele envolver o município, por exemplo, que aí já vai para o Tribunal de Contas do município, Tribunal de Contas da União. Então, deu para entender? É a natureza da relação jurídica. É o que está sendo tratado, qual o direito material. Então, lembra daquela divisão de direito material e direito processual que a gente discutiu na segunda aula, que era importante para isso. Uma a gente trata do direito processual, que é como vai ser processada. E o direito material é o quê? É qual o direito que eu tenho que aplicar, nesse caso, na decisão final do processo. Então, qual vai ser o direito material que vai ser objeto da sentença? Vai ser uma sentença civil, sentença criminal, trabalhista, consumerista, tributária? Dependendo do que for aqui, vai definir a competência do juiz para julgar aquela ação. Deu para entender? Tem 20 pessoas assistindo. Algumas desistiram, agora somos 13. Algumas 7. Voltamos a ter mais gente agora. E pouca gente comentando no chat. Gente, aproveita a oportunidade de tirar as dúvidas ao vivo. Tá bom? Então, por exemplo, nas ações que são criminais, nos processos criminais, vai depender do fato onde ocorreu o crime, por exemplo, né? Então, na consumação do crime, se eu comecei a, vamos dizer, se eu assaltei um banco em Pacajá e vim correndo, fugindo na Transamazônica no meu carro até Altamira e guardei a grana aqui na minha casa, qual vai ser o juiz competente para julgar esse crime? Vai ser o juiz de Altamira, porque eu moro aqui, escondi o dinheiro aqui? Ou vai ser o juiz de Pacajá, que é onde ocorreu o roubo? Vai ser o juiz de Pacajá, que é o lugar da consumação, é onde eu consumei o crime. E é isso vocês vão ver bem mais específico em processo penal, tá? Pacajá, gente. E aí, por exemplo, eu assaltei o banco lá, matei 3 funcionários, no meio do caminho roubei outro carro lá em Anapu, e aí quando chegou em Belo Monte, eu rendi todo mundo lá e atirei mais 3 pessoas na balsa. E aí cheguei aqui, arrombei uma casa e matei mais 3 pessoas. Quem que vai ser o juiz competente para julgar esse processo? Diniz, mas não importa onde as provas foram encontradas, importa a consumação do crime. Ó. Qual o seu endereço, professor? Medo, Bruno, medo.
É isso, Gleidson. Tem um bandido muito rebelde. É, eu atrás desse computador aqui faço altos crimes. Exterminador do futuro. Ah, é isso. Então, nas ações trabalhistas, então vai ser onde estavam sendo prestadas os serviços trabalhistas, tá bom? Cada caso vai de acordo com o crime cometido. Nossa, credo. Então, continuando o grupo de causas, quanto ao pedido, é a aplicação do direito material. Então vamos aqui. O objeto da ação, da lide, determina a competência seguindo os critérios da ou do. Então, o objeto é o que está sendo tratado naquela ação, né? Qual o meu objeto aqui? É o crime que foi cometido pelo Igor. Aí aqui, natureza do bem. Se é um bem móvel ou imóvel. A gente está lá no CPC no 45. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Ou seja, tiver uma casa em Altamira e as partes moram uma em Belém e a outra em São Paulo, o juiz que vai ser competente é onde está a coisa, ou seja, onde está a casa. É o juiz de Altamira. Deu para entender? Caroline, onde começou? Isso, onde começou? Onde começou? É onde começou, gente, lá em Pacajá. Esqueci de dar a resposta, né? Me distraí com vocês no chat. Mas é isso também. É uma super regra que vocês vão ver lá em processual penal. Que eu acho um saco. E vocês vão gostar porque a maioria dos alunos gostam de direito penal. Tá, aí parágrafo 1º do 45. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação de terras, enunciação de obra nova. Ou seja, se não for nenhuma dessas aqui as questões, pode ser o domicílio do réu ou o que eles entenderem como justo, o foro que eles entenderem como justo. Tá bom? No parágrafo 2º, a ação possessória, que é quando eu quero tirar uma pessoa da minha casa, né? Uma ação, por exemplo, de reintegração de posse. A ação de reintegração de posse imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Ou seja, não vai ser possível modificar a competência quando for uma ação de reintegração de posse de uma fazenda, por exemplo. Vai ter um juiz, por exemplo, aqui de Altamira e região, é o juiz da vara agrária, que tem competência absoluta. Nenhum outro juiz vai poder julgar. Não vai poder fazer igual aqui, olha, que pode modificar para o domicílio do réu ou para um que eles escolherem. Aqui, se for uma ação possessória, né, uma reintegração de posse, a competência é absoluta no lugar onde está a coisa, tá? O imóvel. Quanto ao valor da causa, a gente tem a justiça comum, né? E os juizados especiais, cíveis e criminais. Quanto ao valor da causa, importa pra gente o juizado especial. No juizado especial, existe um limite que é de 40 salários mínimos. Está lá no parágrafo 3º da lei dos juizados especiais, vocês podem dar uma olhada. Então, até uma causa até 40 salários mínimos, ela recebe um tratamento diferente. A forma como ela vai ser processada, ela é diferente, ela é mais rápida, mais célere. Yasmin, por que o direito de propriedade, vizinhança, etc. impede de ser no domicílio do réu? Porque a lei quis assim, Yasmin. A resposta é dura e certeira, que o legislador quis assim. Ele poderia ter parado bem aqui, ó, não ter previsto o parágrafo 1º. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o domicílio da situação da coisa, ou seja, a comarca de Altamira vai ser competente para julgar os imóveis de Altamira. Ponto. Mas ele optou por, em alguns casos que não forem esses daqui,
modificar a competência, entendeu? E aqui é uma modulação aí da competência. Foi uma opção do legislador mesmo, entendeu? Não existe uma explicação doutrinária por que isso existe. É uma opção do próprio legislador, tá? Não precisa fazer essa cara aí de suando. Eu não sei que cara é essa, mas enfim. Mas é isso também, vocês vão ver muito isso na faculdade. Por que essa coisa é assim? Porque o legislador quis. Ponto. É porque o Congresso definiu assim e foi aprovado assim. Assim como na ação possessória, ele não quis fazer essa modulação, não quis fazer essa modificação. Já quanto ao valor da causa, por exemplo, se eu estou questionando o valor da fatura de energia daqui de casa, eu vou propor uma ação contra a CELPA na Justiça Estadual, que tem relação consumerista, ou seja, é quanto ao direito do consumidor. E aí vai para a vara específica do direito do consumidor, da Justiça Estadual, exceto se eu quiser propor, já que é um valor pequeno, que está abaixo de 40 salários mínimos, aí eu posso propor lá no juizado especial cível, porque a tramitação vai ser mais rápida. Por exemplo, eu posso resolver na audiência de conciliação. Gostam de dificultar a vida, é isso mesmo. E às vezes eles não sabem escrever lei também. Só às vezes, né? Então, quanto à localização do imóvel, o 23 do CPC compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, conhecer as ações relativas a imóveis situados no Brasil. Então, por exemplo, a gente tem a possibilidade de que estrangeiros comprem terras no Brasil, comprem imóveis no Brasil. E aí também existe um limite para o quanto de imóveis se pode vender para estrangeiros, né? Porque imagina, se o Brasil, sei lá, 50% do Brasil é vendido para estrangeiro, a gente está com a soberania em risco, né? Tisson estava comendo ali. Então, o que o CPC diz? Olha, compete somente à autoridade judiciária brasileira e nenhuma outra conhecer as ações relativas a imóveis situados no Brasil. Então, mesmo que sejam dois gringos tratando sobre um imóvel que está no Brasil, não vai ser qualquer outra justiça que vai julgar. Isso até pode ser julgado lá, mas aí não vai ter efeito aqui no Brasil. Eles vão ter que abrir um processo aqui no Brasil. Deu para entender? Gente, a gente tem 9 minutos de aula. Competência é um assunto super grande e complexo. A próxima aula a gente vai finalizar essa aula e fazer uma revisãozinha sobre jurisdição e competência, tá bom? Então a gente vai aqui até 8h40, nosso horário exato. E aí na próxima aula a gente vai continuar a competência, tá? Então, quanto aos dados do processo que fixam a competência. A competência poderá ainda ser fixada conforme a natureza do processo, a natureza do procedimento, a relação com o processo anterior. A natureza do processo é o quê? É uma ação de cancelamento de registro público, de alteração de nome. São ações que vão, por exemplo, para a vara de registros públicos. Uma ação possessória vai para a vara cível, exceto se for uma ação possessória que se tratar de imóvel rural. Aí vai lá para a vara agrária. Então, cada natureza de ação, cada processo vai ter uma natureza. E essa natureza vai fixar uma competência específica. Revisão. Professor, esse artigo 23 enquadra o princípio da territorialidade, né? Mas ele é muito mais ligado à soberania do Estado. De não ter o exercício da sua jurisdição afetado por uma jurisdição estrangeira. E aí não se permite, tá bom? Quando se trata de
de questões imobiliárias, né? Competência para a gente saber onde iniciar o processo. Saber qual jurisdição é a que equivale ao caso. É isso? Isso mesmo, Ítalo. Acho que resumiu melhor do que eu essa aula aqui. Competência é o que a gente pensa antes de protocolar o processo. Eu vou protocolar esse processo hoje. Onde que eu vou protocolar esse processo? É uma ação de alimentos. Pois uma ação de alimentos eu posso propor na justiça, eu devo propor na justiça estadual. Então eu vou propor na justiça estadual. Vou lá fazer meu endereçamento certinho. Quanto à natureza do procedimento, é como será processada a ação. Vocês vão ver lá em processo civil que existe o procedimento ordinário, sumário, sumaríssimo. O sumaríssimo, por exemplo, é o dos juizados especiais. Então, é como a gente vai processar uma determinada ação. Então, se for uma ação de menor potencial ofensivo, por exemplo, a pessoa fez xixi na rua e foi pego pelo policial. No carnaval, tá lá o Igor loucão no meio da rua e estava fazendo xixi num poste. O policial me viu, vai levar para a delegacia, vai lavrar um TCO, e aí esse TCO vai ser julgado, vai ser processado no juizado especial criminal, um processo sumaríssimo. Ítala, tá vendo? Eu tava prestando atenção em tudo. Tá bom, Ítala, eu vou desistir da ação de indenização, tá? A relação com o processo anterior. Quando eu tenho um processo que já foi julgado, e nesse processo, nessa sentença, o juiz determina o pagamento da Ítala de indenização de R$ 10.000 ao Igor. O juiz que vai executar esse título, ele é o mesmo que conheceu a ação, é o mesmo que processou a minha ação. Não vai ser outro, entendeu? Voltei com o processo, Ítala. Exceções à regra. Para facilitar o acesso à justiça, o legislador, e aí olha aí o legislador de novo, fazendo a opção de facilitar, prevendo lá no 98 do Código de Defesa do Consumidor, no CDC. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o artigo 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiverem sido fixadas em sentença de liquidação, sem o prejuízo de ajuizamento de outras ações. Ou seja, na ação de defesa do consumidor coletiva, ou seja, foi uma empresa que lesou várias pessoas. Essas pessoas agora vão entrar com ações para pedir o recebimento daqueles valores. O juiz que vai julgar essas ações de cada uma dessas pessoas, de cada um desses indivíduos, vai ser o mesmo juiz que mandou a empresa indenizar essas pessoas, pagar aquele valor. Entendeu? Tá na lista, Então deu para entender? Só para facilitar, porque o juiz já conhece o caso e não haveria nenhum impedimento nesse caso, o CDC fez essa opção. O legislador disse, olha, então a execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados, ou seja, cada uma daquelas que são legitimados pelo artigo 82, abrangendo as vítimas das indenizações. Tá? Causas atribuídas, então, a determinados órgãos jurisdicionais. Quanto à competência da jurisdição, a Constituição define que determinadas causas não poderão ser processadas por qualquer órgão jurisdicional, mas por órgãos específicos, como é o caso lá do STF julgando o presidente da República por crimes comuns. Na competência de jurisdição, são levados em consideração o quê? A natureza da relação jurídica material controvertida, e aí tem os artigos da Constituição que prevêem essa natureza da relação, e a qualidade das pessoas. Se envolver a União ou órgãos da União, vai para federal. Se não envolver, vai para federal. Ítala, se usa o mesmo juiz para facilitar o... Isso, é isso mesmo, para facilitar o processo coletivo. Isso foi uma opção somente para os casos de defesa do consumidor, tá?
Em outros casos, o juiz pode ser considerado impedido porque ele já atuou naquele processo. Mas essa é uma exceção que o CDC fez, tá? E competência não atribuída aos órgãos do Poder Judiciário, que é quando a gente faz uma exceção ao exercício da jurisdição pelo Poder Judiciário. Aí a gente permite que o Senado e a Câmara processem determinados casos. Agora, eu vou parar por aqui para a gente poder ler com calma esses artigos todos e fazer a revisão na próxima aula. Tá bom, gente? Então me lembrem que a gente parou no slide 13. Ainda faltam esses daqui, para a gente não cortar no meio quanto a essas causas atribuídas a determinados órgãos, tá? Que eu acho que é ruim para a gente quebrar no meio. E aí na semana que vem a gente volta e conclui a aula sobre competência e jurisdição. E aí revisa a jurisdição, na verdade.